Fala aí, galera. Então, continuando com as nossas aulas aí, hoje nós vamos falar sobre período napoleônico, uma parte da história, né, que eu particularmente acho muito interessante, eu particularmente gosto muito, né, que foi o período aí em que Napoleão governou a França e que causou muitas mudanças não só na França, mas em toda a Europa e acabou respingando aqui na nossa história, tá? Como a gente viu um tempo atrás aí falando de Revolução Francesa, a gente viu que Napoleão ele assume o poder com o golpe 18 Brumário, com apoio popular, né? E aí o governo, né, o período napoleônico, ele vai de 1799 até 1814. Tá aí a pintura, né, de Napoleão com a sua tradicional pose, com a mãozinha por dentro na blusa, né? Muitos dizem que ele tinha essa pose que ele colocava a mão sobre o estômago devido a alguma gastrite que ele tinha. Ou então era simplesmente charme mesmo. Mas vamos lá. Período napoleônico, galera, olha só, é dividido em duas partes. Período do consulado e período do império. O consulado vai de 1799 a 1804 e o império de 1804 a 1814 ou 1815. Tem algumas pessoas que dizem que vão até 1815 quando ele morre, quando ele é levado para a ilha de Santa Helena, tá ok? Vamos lá. Período consulado, né? É quando Napoleão ele consegue recuperar a economia francesa. Ele consegue tirar a França do caos econômico. E aí, consequentemente, ele tira a França também do caos político, do caos social. Ou seja, eu falei que foi de 1799 a 1804, quase 5 anos. Em apenas 5 anos, ele recupera a França, ele tira a França do caos e coloca a França no topo do mundo. No encalço de quem? Na cola de quem? Da Inglaterra. E como que ele faz isso? Com alguma dessas medidas aqui. Só isso que ele fez, CB? Não, ele fez muito mais coisas, né? Mas eu coloquei só os mais importantes. Por exemplo, na economia, ele criou o Banco da França. A França não tinha banco, CB tinha, mas eram bancos particulares. Se o cara quisesse abrir uma conta num banco que existia, ele tinha que pagar para o banco. Ah, mas se ele quisesse abrir uma conta no Banco da França, ele não tinha que pagar? Tinha. Só que esse dinheiro era um dinheiro que ia para o Estado. Nesse dinheiro indo para o Estado, ele ia ser revestido em melhorias sociais, como Napoleão fez. Napoleão ele consegue, ele toma uma medida importante que não está nem aí no slide, mas que foi muito inteligente, que depois líderes mundiais fizeram parecido com ele, que foi a criação de obra pública. Ele começou a construir obras públicas importantes para gerar emprego para a galera, porque aí a galera trabalhando recebe seu salário e faz economia circular. Né? Outros dois líderes que fizeram parecido com Napoleão foi Roosevelt, após a crise de 29 nos Estados Unidos, e mais na frente, um pouquinho na década de 1930, Hitler na Alemanha. Tanto Roosevelt quanto Hitler criaram obras públicas para gerar emprego nos seus países e fazer economia circular. Só que cada um fez de uma maneira peculiar, né? O Roosevelt fez de um jeito, a ideia principal era eles copiaram de Napoleão, mas o Roosevelt fez de um jeito e Hitler fez de outro. Que é isso a gente vai trabalhar numa outra oportunidade, tá? Ainda na economia, ele vai controlar a emissão de papel moeda, porque a história de sair emitindo papel moeda, colocando papel moeda no mercado, não faz a economia melhorar, pelo contrário, faz ela diminuir, faz ela entrar numa inflação. Então, com isso, ele consegue controlar a inflação. Ele cria tarifas protecionistas, ele vai criar, né, tarifas para proteger o mercado francês. Ele vai fazer uma revisão de impostos, isso é importante, não está aí no slide, mas é importante também. Como assim uma revisão de impostos, CB? Ele vai pegar os impostos que tinham na França e vai analisar. Os impostos que beneficiavam a antiga nobreza, ele vai excluir. Os impostos que beneficiavam o povo, ele vai manter. Ele não vai criar imposto nenhum, vai. No final das contas, presta atenção, a França vai passar a ter mais impostos do que tinha antes. Então foi pior. Não foi pior porque esses impostos eram revestidos em melhorias sociais. No caso, no período consulado, ainda era assim. Então ele consegue, como está dizendo aqui, fortalecer a economia francesa. Como eu disse lá atrás, ele consegue colocar a França no encalço, na cola da Inglaterra, economicamente falando. A Inglaterra começa a se sentir extremamente ameaçada. Por quê? Porque poderia, né? Porque estava perdendo a sua hegemonia econômica na Europa.
tinha agora um país no seu encalço, que era a França de Napoleão. Tá? Olha só, na religião, ele elaborou uma concordata com a Igreja Católica, onde o governo francês teria o direito de confiscar as propriedades da igreja, mas em troca tinha que amparar o clero. Isso acabou sendo bom para ele, isso acabou sendo bom para a igreja. Lembra que lá atrás, quando a gente falou de Revolução Francesa, a gente viu que o primeiro estado era a igreja. E aí os revoltosos, né, do antigo terceiro estado tiram os privilégios da igreja. Napoleão, ele se aproxima novamente da igreja católica. Ah, mas você está falando aí que ele confiscou as terras. Mas ele confiscou as terras, ele confiscou as propriedades da igreja, mas ele tinha que amparar o clero. E isso para o clero era muito bom. O clero agora tinha a garantia de que não ia ficar desamparado, né? Que não ia ficar na crise. Ele, inclusive, Napoleão, volta com o catolicismo como religião oficial da França. Ah, então todo francês, CB, era obrigado a ser católico? Lógico que não. Napoleão, ele dava liberdade religiosa para as pessoas. Ele era católico. Ele transformou o catolicismo como religião oficial da França, mas ele dava liberdade religiosa. Não obrigava ninguém a seguir o catolicismo. Então vocês vão observando o seguinte, ele foi tomando atitudes que foi agradando quem? Agradando o povão, agradando a igreja. Se vocês forem voltar naquela sociedade antiga, né? Aquela sociedade antes da Revolução, ele foi agradando o antigo terceiro estado e o primeiro estado. Faltava ele ainda agradar a burguesia, né, que fazia parte do antigo terceiro estado, e a nobreza. Só que a nobreza, ele não vai estar nem aí para a nobreza, daqui a pouco eu vou dizer por quê. Tá? No direito, ele criou o Código Civil Napoleônico, que olha só que importante, que representava grande parte dos interesses da burguesia. Eu falei que faltava, né? Ele vai incentivar a criação de indústria. Napoleão vai incentivar, vai favorecer a criação de indústrias, porque a Inglaterra já tinha realizado sua revolução industrial e estava no topo da economia mundial. Então Napoleão pensou, poxa, se a Inglaterra é a economia, né, mais forte do mundo por conta da industrialização, vamos industrializar nosso país também. E é exatamente o que ele vai fazer. Tá? Essa revisão dos impostos que eu falei mais cedo na economia acabou favorecendo a burguesia também. Tá? Ele vai criar o casamento civil, não tinha mais a necessidade de casamento religioso. Ele vai garantir o respeito à propriedade privada, o que vai favorecer demais a burguesia. Né? O que o burguês comprava, se ele comprasse essa caneta que é minha, propriedade minha, ninguém pode tirá-la de mim. Então ele garante esse direito à propriedade, o que foi importantíssimo, né, para a burguesia, que garantiu as suas posses. E ele vai dar o direito à liberdade individual. Qual tipo de liberdade? Todas. Eu já falei da liberdade religiosa. A liberdade de expressão ele vai manter, isso no período consulado. Ele vai manter a liberdade econômica, mais um ponto aí que agradou pra caramba a burguesia. Então, com o Código Civil Napoleônico, ele consegue acalmar completamente os ânimos na França. Ou seja, no consulado, Napoleão se tornou o cara da França. Napoleão ele tirou em 5 anos, ou seja, metade do tempo do que a Revolução Francesa levou, em 10, em 5 anos, em menos de 5 anos, ele tirou a França do caos. Então se tornou o cara. Tá? E aí vem a educação. Ele reorganiza, né, as prioridades para a educação, para também formar o cidadão, para também melhorar a formação do cidadão francês. Por que eu coloquei educação? Tem outros pontos importantes do consulado, mas por que eu coloquei a educação? Porque o que eu falei? Ele consegue colocar a França no topo do mundo junto com a Inglaterra. Ele começa um processo de industrialização forte. Napoleão era um cara extremamente esperto. E ele sabia, né, que para começar a melhorar a sua economia, para fazer a industrialização, ele tinha que ter pessoas capazes disso. Ele tinha que ter pessoas com capacidade intelectual. E como você consegue desenvolver a capacidade intelectual de uma pessoa? Com escola. Às vezes o cara é um gênio, mas se ele não tiver alguém para ver e falar assim, porra, aquele cara é um gênio, né? Ele não vai adiante. E muitas vezes é onde você consegue detectar essa genialidade das pessoas na escola. Então, o cara ele pode ter dentro dele uma mente brilhante, mas se ele não for puxado, ele não for instigado a colocar essa mente brilhante para funcionar, não vai ter jeito. E foi exatamente isso que o Napoleão fez.
fez uma reforma educacional, remontou a educação na França para conseguir criar pessoas talentosas para o apoiar, tá? E aí, galera, o que vai acontecer? França recuperada, como eu falei, França fora do caos. Já estava previsto, desde que Napoleão tomou o poder, né, que iria acontecer um plebiscito. Só uma coisinha que eu acabei esquecendo de falar para vocês, mas que é interessante que vocês saibam. O período do consulado, Napoleão, ele governava com mais outras 2 pessoas. Eram 3 cônsules, porém a palavra final era de Napoleão, né? Acabou se tornando o cônsul principal aí, o cônsul principal. Então eram 3 cônsules, mas a palavra final era de Napoleão. E aí já estava previsto, quando começou o período do consulado na França, que em 1804 iria ocorrer um plebiscito, que é uma votação, né, para determinar alguma coisa, para escolher alguma coisa. E esse plebiscito iria decidir o seguinte: se a França continuava como consulado, que muito país vizinho à França achou que iria ser escolhido pelo povo, né, já que o consulado estava funcionando, os países vizinhos da França pensaram, poxa, os franceses vão manter o consulado. Se a França tentava novamente implantar uma república, como foi feito na Revolução Francesa, ou se a França voltava a ser uma monarquia. O que os países vizinhos achavam que não iria acontecer porque a Revolução Francesa aconteceu exatamente para acabar com a monarquia absolutista. E para surpresa da Europa e de certa maneira do mundo, o que os franceses escolhem nesse plebiscito? Né? A volta da monarquia. A volta da monarquia com quem, melhor dizendo, né? Com quem como líder, com quem como grande monarca, Napoleão. E aí, com o resultado final desse plebiscito, né, com o resultado final dessa votação, quando Napoleão recebe a notícia de que o povo tinha escolhido a volta da monarquia e ele ia ser o novo imperador, eu costumo dizer que o poder subiu a cabeça. Napoleão começou a se achar, como se diz no popular. Ele começou a pensar, poxa, eu sou o cara, né? O povo pediu a volta da monarquia, uma coisa que lá atrás eles pediram para acabar, para eu ser o monarca. Então eu sou o cara. E aí ele começa a trocar os pés pelas mãos. Ele começa a demonstrar sinais de soberba, ele começa a demonstrar sinais até mesmo de loucura. Né? E aí começa o período do Império. O período do Império é esse que nós iremos falar numa outra oportunidade. Um abraço.